Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma live da Aulist, mais uma entre tantas outras que temos feito durante os últimos meses, durante esses meses de pandemia, tantas lives que os nossos profissionais têm feito para conversar com aqueles que nos conhecem, aqueles que nos acompanham, aqueles a quem atendemos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência durante essa pandemia. Eu sou Luiz Fernando Pedroso e eu sou diretor clínico da Clínica Aulist Psiquiatria. Então, nessa função, coube a mim, de alguma forma, gerenciar a equipe da Aulist durante os últimos meses, durante esse sufoco que nós passamos e ainda, de alguma forma, estamos passando e ainda nem temos previsão de acabar. Então, vou conversar um pouquinho durante esse período, essa live aqui, com vocês, passando um pouco dessa nossa experiência e respondendo algumas perguntas, algumas até já recebi aqui, de algumas pessoas com algumas dúvidas, alguns questionamentos. Não podia ser de outra forma, já que para falar aqui da nossa experiência durante essa pandemia que estamos vivendo, eu não podia começar de outra forma senão agradecendo aos nossos colaboradores e profissionais pelo empenho, pela dedicação em manter o nosso serviço funcionando, aberto, atendendo os nossos pacientes durante todos esses meses. Ou seja, o nosso pessoal não ficou em casa, o nosso pessoal foi para a luta, foi para o combate, tomou todas as precauções, está tomando todas as precauções, se preveniu, botou máscara, passou álcool em gel, higienizou todos os espaços, mas veio a luta, porque a gente tem que sobreviver e faz parte da sobrevivência, não só a sobrevivência vegetativa, respirar, enfim, manter o coração batendo, mas também a nossa vida social, a nossa vida produtiva. Nós temos que cuidar da saúde e temos que cuidar também das nossas funções e dos nossos empregos, daquilo que a gente produz. E nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos pacientes, com as pessoas a quem prestamos atendimento há quase 20 anos, e a gente sabia que esse serviço não podia ser interrompido. A gente sabia também que iríamos correr muitos riscos e, de fato, vários de nós foram contaminados, né? E, graças a Deus, até então, sobrevivemos todos e continuamos aí prestando o atendimento. Então, para falar dessa experiência, eu tenho que falar primeiro, como eu disse, começar falando do meu enorme agradecimento e orgulho de ter uma equipe, como a equipe da Aulist, de quase 300 colaboradores e profissionais que se empenharam muito para manter a clínica funcionando, para manter o nosso atendimento correndo todos os riscos que corremos e ainda estamos correndo. Então, para começar a provocar aqui um pouquinho essa nossa conversa, eu quero dizer que nós tivemos três desafios. Dois deles, de alguma forma, já eram esperados, né? O terceiro foi uma surpresa e eu vou contar para vocês também. O primeiro é a própria ameaça biológica, o óbvio, né? Vírus podem ter maior ou menor letalidade, pode dizimar populações. Nós já tivemos histórias de muitas catástrofes de origem biológica. A gente vê, às vezes, tribos africanas, histórias dos nossos próprios índios, o quanto a gente tem que protegê-los, principalmente nos primeiros contatos, porque eles não têm imunizações
para bactérias e vírus que nós, civilizados, já adquirimos ao longo do tempo, o quanto, às vezes, tribos indígenas, ao longo da nossa história, já foram dizimadas por terem entrado em contato com uma ameaça biológica para a qual eles não tinham defesa. É mais ou menos a mesma situação que nós também enfrentamos, um agente da natureza por nós desconhecido, uma ameaça nova, a gente não sabia o grau de letalidade e tínhamos e temos que tomar todos os cuidados possíveis, porque até agora a gente ainda conhece muito pouco sobre ele. Então esse foi aí o primeiro desafio, como a gente se defender desse tipo de ameaça, como a gente preservar o nosso espaço terapêutico, preservar os nossos pacientes, sobretudo os pacientes internados, para que não deixássemos o vírus chegar até eles aqui na clínica. E como manter aí o nosso serviço funcionando. Então essa foi a nossa primeira preocupação. A segunda preocupação foi a segunda epidemia que a gente enfrentou, ou seja, a primeira epidemia do vírus, a segunda a epidemia do pânico, né? O pânico que... o medo é uma reação natural diante de uma ameaça desconhecida. E, de repente, a gente que costuma alimentar ou viver com uma sensação de muita segurança, nós que somos de uma geração pós-penicilina, pós-pílula anticoncepcional, e geralmente a gente gosta de acreditar que a gente tem remédio para tudo, né? E de repente nos vemos diante de uma situação onde estamos impotentes, ameaçados por uma gente que não conhecemos e ainda sem saber muito bem o que fazer. Então, o medo é uma reação natural, mas fomos invadidos por uma situação, socialmente, por uma situação de pânico muito expressa naquela coisa do fique em casa. Olha, vamos todos nos retrair, vamos todos nos esconder, vamos todos nos preservar, vamos todos ficar em casa. Mas, e aí? Como é que a gente vai continuar produzindo comida, alimento, essa coisa toda? Como é que um hospital vai funcionar se não tiver gente que produza os insumos, as camas, os lençóis hospitalares, os esparadrapos, as vacinas, os remédios, enfim, como é que a alimentação, como é que tudo isso vai funcionar, né, se tiver todo mundo em casa, se ninguém sair para trabalhar, né? Então, esse foi o nosso segundo desafio, enfrentar o pânico, ou seja, temos que nos proteger sim, mas vamos ter que continuar trabalhando, né? E foi isso que a gente fez. E foi isso que a nossa equipe se mobilizou naturalmente, porque isso faz parte da nossa cultura, da cultura da nossa clínica, esse comprometimento. Então as pessoas logo estavam muito preocupadas com os pacientes, como é que vamos fazer, foram aparecendo várias soluções, e um clima de muita união, de muita solidariedade, de muito empenho. E então esse foi o nosso segundo desafio, foi vencer o pânico, não deixar ele tomar conta da gente, foi adotarmos as medidas preventivas e continuarmos atuando. E a terceira epidemia, o terceiro grande problema foi a manipulação do pânico. Aí começamos a nos deparar com ameaças que não vinham do vírus, que não vinha de nós mesmos, ou seja, já não era mais o pânico, mas vinha de alguns órgãos governamentais que, em vez de facilitar o nosso trabalho, começaram a dificultar, a gerar alguns problemas, e a gente também teve que enfrentar esse tipo de coisa. Então, para começar aqui a nossa conversa,
e sistematizar essa pequena introdução, nós tivemos que lidar com o problema do vírus, nós tivemos que lidar com o problema, com a epidemia do pânico, à medida em que a gente percebeu a nossa fragilidade e ter que começar a lidar com o medo e não deixar esse medo se transformar em pânico, portanto, nos preservar e continuar trabalhando. E tivemos que lidar também com essa história, toda a manipulação política em cima do medo, em cima do pânico, não é? Muita gente se aproveitando disso para fazer campanha política, para fazer jogo político, e às vezes a gente pensa que por estarmos no hospital, por estarmos ali preocupados em atender pacientes, essas coisas não nos atingem. Não, elas atingem, nos atingiram, né? E poderiam nos ter causado problemas sérios se a gente não tivesse sabido responder isso à altura. Então, podemos talvez começar a responder algumas perguntas que já me chegaram aqui previamente. Uma delas, estão me perguntando aqui qual a minha opinião sobre o lockdown como psiquiatra, que é uma situação que, de novo, parece que vai se colocando novamente. Não é, portanto, uma discussão passada, mas é uma discussão que ainda podemos ter aqui brevemente. E minha opinião sobre isso é um pouco do que eu falei aqui nessa minha breve introdução, que devemos sim a tomar cuidado. A ameaça é real, a gente ainda não conhece, conhece muito pouco sobre esse vírus, mas a vida tem que seguir, a vida tem que continuar, a gente tem que tomar cuidado e continuar trabalhando. A minha geração é uma geração que viveu muito a epidemia do HIV, né? Que foi uma tragédia enorme, que também tirou, né, da gente a sensação que tínhamos de segurança. Mas, embora na época muita gente quisesse resolver a epidemia do HIV acabando com o sexo, ou dizendo que o HIV era o açoite de Deus, ou era um castigo, etc., né? Ninguém parou com a vida sexual. A vida seguiu, as pessoas preservaram sua sexualidade e se adaptaram, mudaram comportamentos, adotaram medidas preventivas, a camisinha. Então, foi uma epidemia que foi muito bem enfrentada, porque todos nos cuidamos sem deixar de seguir a vida. É um pouco diferente do que a gente viu nessa epidemia de pânico agora com o Covid. Aqui alguma outra pessoa pergunta também: se vocês não fizeram lockdown, como é que impediram que a doença se espalhasse na Uliste? Pois é, uma das coisas chaves que nós fizemos aqui foi testagem. A gente testou muita gente. Nós ainda testamos muito aqui na clínica. A gente tenta identificar o vetor antes dele entrar no nosso espaço terapêutico. A gente identifica aí nossos colaboradores profissionais antes que eles passem esse contágio adiante, e temos sido bem sucedidos nesse trabalho. Então, vamos... quais os impactos do lockdown na vida de quem sofre depressão? Isso aí tem sido um assunto bem tratado aqui nas nossas lives, né, pelos nossos especialistas,
Mas a gente sabe que quem está emocionalmente fragilizado, seja por uma depressão, seja por um quadro de ansiedade, seja por sintomas, transtornos de humor, transtornos psicóticos, enfim, qualquer aumento do estresse vai produzir um agravamento desses sintomas. Então, a gente não vive sem estresse, isso faz parte da vida, sempre foi, não é uma coisa da vida moderna. Mesmo a vida selvagem, ela é muito estressante também, então é um mito de que isso é uma coisa da vida moderna. Mas há um limite de estresse que a gente pode suportar. Algumas pessoas são capazes de tolerar um estresse maior, outras nem tanto. E pessoas fragilizadas emocionalmente vão ter muito mais dificuldade ou o seu quadro agravado por isso aí. Deixa eu ver aqui algumas coisinhas que estão chegando aqui no meu celular. Uma pergunta do Jean, não é? E sobre a ansiedade generalizada nessa pandemia, o que o senhor poderia falar sobre isso? Pois é, a ansiedade é grande, uma situação de medo gera ansiedade e isso, como eu falei aqui na introdução, nós tivemos que lidar aqui não só com o vírus, mas como essas manifestações de enorme ansiedade, a começar da nossa própria ansiedade. A gente teve que contê-la, a gente teve que parar para pensar, a gente teve que perceber e aceitar a nossa fragilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente teve que ver que a vida precisava seguir, e foi o que a gente fez. Nós temos aqui também os maiores problemas que vocês enfrentaram durante a pandemia. Como eu estava dizendo, o problema do medo, do pânico é o nosso ofício, lidar com as emoções, com esse tipo de coisa. Lidar com o vírus, estamos aprendendo aí com os especialistas, com os infectologistas, as medidas que a gente tem que tomar. Mas os problemas inesperados foram, por exemplo, quando isso nos surpreendeu muito, quando a epidemia foi chegando e a gente tendo que tomar as nossas medidas aqui. E aí a gente, de repente, enfim, tínhamos que comprar material, comprar álcool em gel, comprar luva, comprar testes, comprar medicamentos, comprar alimentos. E, de repente, muitos fornecedores começaram a dizer que não podia nos atender. Mas por que não pode mais nos atender? Olha, estão confiscando os materiais. Né? Não podemos, nós estamos desistindo de importar material, nós estamos desistindo de vender material, porque se a gente compra material para repassar para um hospital, nós estamos correndo o risco de sequestro da nossa propriedade e da nossa mercadoria. Então, isso foi nos assustamos, né? Pois de repente nós não vamos conseguir ter acesso nem à comida, não vamos conseguir, ficamos com dificuldades mesmo de achar testes, por o que a gente foi verificar, uma manipulação do medo. De repente, ao invés dos órgãos responsáveis aqui no Estado, né? O próprio governo do Estado, ao invés de buscar parceria, de buscar solidariedade, de buscar cooperação, começou a ameaçar de confisco. E isso foi uma situação muito assustadora. Hoje não se está até falando muito mais nisso, mas
isso existiu, isso faz parte dessa pandemia, isso existiu aqui na nossa cidade de Salvador, aqui no estado da Bahia, né? Essa ameaça de confiscar propriedade privada. Isso é o que a gente foi constatando, a manipulação do pânico. Você instala o pânico para depois você estabelecer políticas autoritárias, de desrespeito à liberdade individual. E esse, como eu tenho dito, foi um dos desafios que tivemos que enfrentar aqui na pandemia. Um simples teste, a simples compra de máscara e essas coisas todas, e os nossos fornecedores dizendo, olha, estamos suspendendo, né? Estamos com medo de comprar porque o governo está confiscando material. É uma situação impensável. Essa era uma dificuldade que a gente não precisava ter, né? E que mostra muito bem a mentalidade, né, desses governantes e o uso que essas pessoas, numa situação de pânico social, de ameaça social, o uso que elas são capazes de fazer do poder. Mas nós fomos em frente, superamos essas coisas e depois conseguimos, né, o que a gente precisava. Sempre a preços muito mais caros, porque quando você produz uma situação de insegurança jurídica, quando você produz uma situação de risco comercial, todos os preços aumentam. Ou falta a mercadoria, como foi no início, ou depois ela começa a chegar, mas com preços altíssimos, porque esses riscos todos são embutidos na transação comercial. Uma outra pergunta, vocês suspenderam as consultas? De jeito nenhum, né? Nós suspendemos as consultas presenciais. Precisávamos fazer isso pelas medidas protetivas de distanciamento social e tudo mais que a gente precisava adotar, mas nós já vínhamos fazendo telemedicina. Nós já estávamos com uma experiência de fazer consultas online, de atender, de utilizar essa ferramenta da internet para nos comunicarmos com os nossos pacientes. Então, a gente já vinha aqui construindo um parque de informática capacitado para que a gente pudesse fazer esse tipo de atendimento. Então, a epidemia, de alguma forma, não nos pegou nesse aspecto completamente despreparados, não. Então, nós, graças ao nosso pioneirismo nessa área, nós pudemos transformar rapidamente o nosso ambulatório presencial em atendimento por telemedicina, em atendimento por vídeo e, enfim, agendamentos de consulta, tudo isso feito na internet e estamos fazendo isso com muito sucesso. E aí continuamos mantendo os nossos pacientes internados. Nós, na verdade, já vínhamos fazendo isso por uma necessidade dos nossos próprios pacientes. Nós atendemos muita gente aqui do interior da Bahia, nós atendemos pacientes de outros estados, né? Nossos pacientes viajam e, às vezes, em trânsito precisam de atendimento. Então, para atender essa demanda, nós começamos a nos preparar tecnologicamente, a começar esse tipo de atividade. Mas também isso não foi uma coisa fácil, né? Nós fomos e temos tido muito problema com os conselhos de classe, com os conselhos de medicina, né? Porque eles tentam dificultar, né, por motivos absolutamente injustificáveis, sempre tentaram dificultar esse tipo de atividade. Tanto que,
como quando começou a pandemia, essa situação ficou muito ridícula e, de repente, todo mundo se apressando, esses órgãos burocráticos, estatais todos, se apressando aí para os jornais, para darem declarações de que estavam liberando ou fazendo normatizações, dizendo que estavam liberando, essa coisa toda. Eu até tomei muito susto, porque eu vi ali, era Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia, agências do governo federal, um monte de órgãos burocráticos, todo mundo liberando o uso da telemedicina, e eu confesso que fiquei perplexo, né, por não imaginava que existiam tantos órgãos, eram necessários tantos órgãos para proibir a mesma coisa. E essa é uma situação assim que beira entre o absurdo e o ridículo, ou, na verdade, as duas coisas, porque como é que burocratas, né, que vivem nesses órgãos públicos, vivem de ocupar esses cargos públicos, porque médicos que têm paciente, médicos que têm clínica, médicos que têm que se dedicar ao ensino, médicos que têm atividade, não têm tempo para ficar ocupando, né, cargos em burocracias, em órgãos corporativos, etc. Esse geralmente é o pessoal que não tem muito o que fazer e que gosta de regulamentar a vida de quem faz. Então, é um absurdo que burocratas se arvorem no direito de impedir um país de progredir em termos de tecnologia, de impedir ou de dificultar uma categoria profissional como a dos médicos, por exemplo, de utilizar as melhores ferramentas que tem para melhorar a sua prática e atender melhor o seu paciente. Então, como a gente também nunca deu muita bola para isso, nós temos um certo grau de ousadia e de pioneirismo, nós começamos lá atrás a fazer a telemedicina e a pandemia tornou uma coisa que era até então optativa, obrigatória. Hoje, a telemedicina é uma coisa necessária, até para a defesa de todos nós, profissionais e pacientes. E veio para ficar, a despeito desses conselhos, dizer, não, estamos liberando aí durante a pandemia, mas depois vamos ver. Vamos ver o quê, cara pálida? Né? Por que as pessoas não podem criar, ousar, empreender e fazer o melhor para os seus pacientes? Sim, por que a gente tem que estar pedindo permissão para uns burocratas que vivem do imposto que a gente produz? Porque eles não produzem nada, né? Então, a gente está aí nessa luta, fazendo a telemedicina e ela veio para ficar. E a gente está fazendo com muito sucesso. A despeito de admoestações, de conselho, etc., não damos bola para isso, não. A gente está preocupado com o nosso paciente, preocupado em dar a ele o melhor atendimento possível e é isso que a gente vem fazendo. Então, tem mais uma mensagenzinha aqui, estou me avisando, algumas mensagens que o pessoal está mandando. Uma pergunta de Luciana. Qual a sua opinião diante dessa vacina? Elas geralmente demoram muito tempo para ficarem prontas. Podemos confiar nessas vacinas que estão saindo? Olha, sobre esse assunto de vacina, eu não tenho a ousadia de opinar, porque eu não sou infectologista, eu não sou especialista nessa área, então eu vou ouvindo o que as pessoas, o que os especialistas, o que o pessoal que estuda vai recomendando. Mas a minha especialidade é mais o comportamento humano, a psique, o funcionamento mental, essa é a minha área, porque eu sou psiquiatra, e é nisso que eu foco, é isso que eu estudo. Então, eu prefiro responder a essa questão da vacina pelo aspecto comportamental público, ou seja, é evidente que se houver uma vacina de qualquer origem,
e que a gente acredite que ela funciona, a gente acredite que ela não faz mal, todos vamos querer tomar. Porque todos, enfim, temos esse interesse, todos queremos nos proteger. Então fica muito estranha essa coisa da obrigatoriedade da vacina. Aí, mais uma vez, a gente se depara com o uso político do medo, a exploração política do pânico. Por que querer obrigar alguém ou obrigar uma coletividade a fazer uma coisa que ela deseja, né? Por que obrigar? A gente tem, ou seja, quem trabalha com isso, quem desenvolve a vacina, quem tem as responsabilidades da vigilância epidemiológica, tem que procurar dialogar com a população, mostrar as benesses da vacina, mostrar a segurança da vacina, buscar a colaboração de todos, juntar esforços, mas obrigar, né? Não, isso tem que ser obrigatório. Voltamos àquela situação ridícula dos anos 20, da vacina obrigatória, na época denunciada até pelo grande homem público que foi o Rui Barbosa. A gente hoje reedita essa polêmica por oportunismo político. Quer dizer, a gente vai vendo, né, a área de saúde sendo invadida por esses manejos políticos de viés autoritário, porque todo problema ele tem várias soluções, né? Por isso que quem resolve o problema não são os técnicos, não tem essa coisa de dizer, eu sigo a ciência, eu sigo os técnicos. Quem fala isso não tem a menor ideia do que é inclusive, ciência. Existem a tecnologia, a ciência, o conhecimento médico. Você pode apontar vários caminhos para solucionar o problema. Você vai escolhê-los a partir, em primeiro lugar, dos valores que você tem, não é? Você poderia conter a epidemia do HIV, por exemplo, proibindo o sexo. Isso não foi feito. Não foi feito porque se tinha um valor, né, na época, de respeitar a privacidade das pessoas, a vida sexual das pessoas. Você poderia fazer isso também na época, discriminando populações de risco, como os gays, onde a epidemia começou. Isso também não foi feito, né? Algumas tentativas e desejos houveram de fazer isso, mas foi muito combatido, inclusive, pelos epidemiologistas na época. Porque você decide não só em cima da informação técnica, mas também em cima dos valores que você tem. E, às vezes, quase sempre, para um problema, para o mesmo problema, você tem uma solução de viés autoritário e você tem uma solução de viés democrático. A gente pode resolver as coisas com liberdade, com cooperação, não necessariamente pelo chicote, né? Então, eu acho que se os líderes da epidemiologia, os responsáveis pelas campanhas públicas, souberem comunicar à população o valor, a importância da vacina, a qualidade e ganharem a credibilidade, todo mundo tem interesse nisso. Então, a gente tem que acabar com esse cacoete autoritário de todo mundo estar querendo obrigar todo mundo a alguma coisa e não conseguir trabalhar com a livre escolha. Essa questão da liberdade, ela é um tema muito caro para a gente que trabalha numa clínica psiquiátrica, porque muitas vezes a gente tem que fazer intervenções muito invasivas em nossos pacientes, né? Muitas vezes a gente tem que fazer uma internação involuntária e a gente ouve essa pergunta: com que direito tem você de me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero, de me obrigar a uma internação que eu não quero? Nenhum,
desde que essa pessoa esteja na plenitude de suas faculdades mentais. Nós trabalhamos com internação involuntária, mas ela tem um pressuposto muito grande. A gente só pode intervir e fazer uma coisa sem o consentimento de uma pessoa quando ela está incapacitada de decidir, quando ela está comprometida por uma doença grave e incapaz de fazer escolhas. Nessa situação, não intervir seria abandonar a pessoa. Essa é a diferença entre abandonar e tratar, ou entre tratar e fazer um abuso à privacidade, um cerceamento de liberdade, coisa que a gente não faz jamais. Então, esse tema da discussão da liberdade, para quem trabalha com internação e, sobretudo, internação involuntária, é um tema muito caro, muito precioso para a gente. E a gente discute isso todos os dias, né, das nossas vidas aqui na clínica, porque a gente trabalha muito com isso. E a gente não pode escorregar, porque uma coisa é tratar, é fazer uma intervenção terapêutica, a outra coisa é promover um abuso, um cerceamento de liberdade, uma medida autoritária. Indo adiante, o que fazer se tem um medo de contrair o vírus? Olha, esse eu não sei se eu vou ajudar, porque eu também tenho medo de contrair o vírus. Todos temos medo de contrair o vírus. Eu não sou capaz de dar uma receita para isso, não. Eu vivo aqui o meu medo, achando as minhas escapatórias. Eu tenho muito a aprender sobre isso. Não tenho uma receita do que fazer com medo, não. Aliás, no dia que alguém tiver uma receita, eu tô pegando, que eu também quero saber o que eu faço com o meu medo de contrair o vírus e com os outros medos que eu tenho na vida, que são muitos. Minha mãe e meu irmão contraíram o vírus. Foi uma batalha. Como seguir em frente depois disso? Pois é. Sobretudo, é difícil mesmo, é assustador, sobretudo se, eu não sei aqui se a pessoa que está fazendo essa pergunta passou por uma situação grave, né? Contrair o vírus já é em si mesmo, na situação que nós vivemos, uma coisa assustadora, mas felizmente a maioria das pessoas, né, e nós estamos tendo essa experiência aqui no nosso serviço, porque muitos colaboradores, entre 15% a 20% dos nossos colaboradores foram contaminados pelo coronavírus, mas nenhum deles teve sintomas graves e a grande maioria foi assintomática. E me lembro até do primeiro colaborador nosso que foi contaminado, a gente pegou numa das nossas testagens e foi um auxiliar de enfermagem e ficamos todos assustados olhando para ele. Poxa, ele está com o coronavírus, e ele, poxa, mas eu não estou sentindo nada. E ele foi objeto aqui dos nossos olhares curiosos, não aqui, na verdade, porque ele logo que detectamos ele foi para casa, fazer a quarentena dele, mas todo mundo buscando informações dele, como é que está, como é que não está, tentando aprender, e ele foi o primeiro de tantos outros e não teve nenhum tipo de sintoma. E a vida seguiu, né? Tão logo ele passou a quarentena, voltou para o trabalho, assim como todos os outros nossos colaboradores, e alguns poucos que tiveram sintomas, né? Sofreram ali algumas dores, a febre, a falta de paladar, de cheiro, enfim, o tosse. Depois que passou, trataram, voltaram ao trabalho e aqui estão na luta. Mais umas perguntinhas aqui. É verdade que muitas pessoas estão com problemas psicológicos graves porque perderam seus empregos na pandemia. Como isso pode ser tratado?
Essa aí é aquela tal história de quando você dá um remédio para tratar uma doença e o remédio acaba fazendo mais mal do que a própria doença. Todos nós estamos, né, sofrendo muito do ponto de vista econômico. Muitos pacientes nossos perderam os seus empregos, muitos perderam seus negócios, né? Muitos empreendedores tiveram que fechar as portas, muita gente com dificuldade diante aí do pânico que foi criado. Eu acho que essa coisa de lockdown, essa coisa toda do fique em casa, mas fique em casa vai viver como? Depois a gente viu, fique em casa mas com dinheiro público, cadê a minha bolsa? Mas quem vai sustentar essa bolsa? Governo não fabrica dinheiro, né? Alguém tem que trabalhar para pagar imposto para gerar a bolsa. Então, é evidente que as pessoas têm que se cuidar todas, os mais frágeis têm que tomar cuidados muito redobrados. Aliás, né, quem tem as suas fragilidades tem que ter muito mais cuidado para várias situações, vários tipos de doença. Mas, para que os mais frágeis se afastem, para que os mais frágeis sejam protegidos, os outros têm que trabalhar dobrado. É assim em todo momento de crise, é assim em toda guerra, e isso não deixa de ser uma guerra, né? Então, a gente tem os problemas mesmo do medo do vírus, do pânico, do desemprego, do empobrecimento, das pessoas estarem perdendo aquilo que muitas vezes foi uma obra de uma vida inteira, trabalharam uma vida inteira para construir uma loja, uma empresa, um negócio, uma carreira e, de repente, estão aí se vendo fora do mercado, se vendo na bancarrota, enfim, com dificuldades para sair, vítimas de uma demagogia muito grande, uma manipulação do medo, né, com o cerceamento de liberdade muito sério. Aliás, isso é um negócio muito terrível. Estou me lembrando aqui numa das fases dessa pandemia, a equipe mobilizada e a gente muito assustado, com medo do vírus entrar na clínica, atingir nosso espaço terapêutico, de um funcionário contaminado passar para um paciente, como impedir essas coisas. E, de repente, a gente recebe aqui uma determinação de suspender, vem um órgão burocrático, vem a vigilância sanitária, nos pedir uma infinidade de papéis inúteis, porque a burocracia se alimenta desses papéis inúteis, e nos disse assim, nos obrigou, olha, enquanto vocês não nos entregarem esses papéis, vocês não podem aqui mais atender ninguém, internar ninguém. A equipe perplexa teve que parar tudo que estava fazendo para produzir papel, né? Tipo assim, você tem que jogar uma carninha para o cachorro morder, comer, porque senão ele vai lhe morder à toa, inutilmente, um desperdício de energia, quando, né, a gente devia estar aqui, esperava que nos batessem a porta com outro discurso, escuta, e aí, como é que está? Estão precisando de alguma coisa? Ou vocês podem colaborar com alguma coisa? Não esse tipo de medida estapafúrdia da nossa prefeitura, desnecessária, né? Essa coisa de ficar prendendo gente na rua porque está sem máscara ou na praia e deixando os ônibus apinhados. Aliás, esse foi um dos nossos grandes problemas aqui, como os nossos funcionários, né, tinham que ir e vir, tinham que vir para cá, tinham que voltar para suas casas, nesses ônibus apinhados, num momento em que você precisaria ter muito mais ônibus circulando para que as pessoas pudessem utilizá-los com a devida segurança, com o devido distanciamento social.
Então, que moral tem, né, um órgão público de cobrar uma coisa que está sendo bem feita pela iniciativa privada, quando ele não consegue fazer o dever mínimo da casa dele, que era organizar um transporte público de qualidade e seguro para a população. Porque esse foi um dos problemas também que nós tivemos aqui com muitos funcionários, porque o sujeito vem trabalhar, mas ele tem uma mãe idosa em casa, ele vem trabalhar e tem a mulher dele em casa, né? O medo dele vir aqui se contaminar e levar o vírus para casa, ou vice-versa, ser contaminado lá no bairro dele e trazer o vírus para cá. Tivemos que lidar com essas situações, tivemos algumas pessoas que passaram por crises familiares, alguns colaboradores que passaram por crises familiares e por algumas dificuldades de relacionamento por conta dessa situação toda. Por isso que eu comecei essa live hoje aqui, falando que o meu propósito aqui, acima de qualquer outra coisa, hoje, era um agradecimento, manifestar o meu agradecimento e o meu orgulho, né, pela equipe aqui que eu tenho da Aulist, pelos nossos colaboradores, pelos nossos profissionais, pelo que enfrentaram, pela competência que tiveram, pela coragem que tiveram e pelos trabalho que fizeram e estão fazendo. Não dá nem para falar no passado, porque os riscos continuam, né? Mas estamos indo, né, trabalhando muito bem. Aqui mais uma perguntinha, deixa eu ver aqui no celular. Você acha que esse sentimento de impotência diante do vírus pode resultar numa postura passiva diante do problema, naturalizando essa situação? São duas coisas aqui, porque a gente é impotente mesmo, né? A gente tem que conhecer melhor esse vírus, a gente tem que construir as defesas, fazer a prevenção, e a gente vai ter que naturalizar essa situação de alguma forma, porque nós sempre convivemos com ameaças biológicas, nós sempre convivemos com doenças. A humanidade se desenvolveu assim. Mas aí é outra coisa, a postura passiva. Aliás, a gente se desenvolveu porque não foi passivo, porque apesar das ameaças, apesar dos vírus, apesar das bactérias, a gente continuou criando, produzindo, correndo atrás dos nossos sonhos, né? Enfim, a vida seguiu. A história da humanidade, ela é cheia de epidemias, desde os mais remotos tempos, de sífilis, de tuberculose, de doenças venéreas, enfim. E ao longo da história não tinha tratamento de lepra, não se tinha tratamento eficaz para essas coisas. E a humanidade construiu coisas belíssimas, apesar disso, enfrentando essas coisas todas. Então, é natural mesmo. O natural é não termos essas ameaças. E assim, eu tenho certeza de que logo mais vai vir uma vacina eficaz, vai vir um tratamento, como também tenho certeza que vão vir outros vírus. E aí, nós vamos fechar tudo e parar a vida cada vez que um chinês desse comer mais um morcego, sem ferver, pelo menos? Não dá, a vida tem que seguir, né? E, enfim, então, é natural mesmo lidar com as ameaças, mas a postura passiva é outra coisa, né? A postura passiva vem do pânico, o pânico favorece a manipulação e uma pessoa em pânico ela acaba se fragilizando e se deixando manipular, se deixando usar, que é muito do que a gente está vendo aqui ao longo dessa pandemia. Muita gente ficou em casa, mas você não viu aí político ficar em casa, não. Eles não pararam de trabalhar,
né? Eles estão todo dia aí, fustigando ali, disputando uma coisa aqui, outra coisa ali. Enfim, não pararam em momento nenhum, ao contrário do que estava dizendo para a gente fazer. Fica em casa, uma outra perguntinha aqui. Fica em casa gerou uma onda de terror psicológico nas pessoas? Eu acho que sim, né? Eu acho que o fica em casa é assim, fica em casa que eu cuido de você, mas que credibilidade tem essas pessoas para estar cuidando das nossas vidas, dos nossos negócios, decidindo por nós o que é melhor, né? Como se fôssemos uma sociedade de hipossuficientes, de incapazes. Então, eu acho que o fica em casa faz parte da epidemia do pânico, do manejo oportunista do pânico para gerar poder, para submeter as pessoas, enfim, por coisas pouco republicanas. O senhor não acha que se não houvesse lockdown, os efeitos da pandemia seriam maiores? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu acho que se a gente tivesse no país uma ditadura, sem Congresso, sem nada, seria talvez muito mais barato. E se fosse uma ditadura iluminada, seria até mais eficaz, né? Mas a democracia, a preservação da liberdade, ela é mais cara mesmo. Aí é uma questão de valores. Eu não sei se com ou sem lockdown a pandemia seria maior ou menor. Tem gente que diz que ficar em casa gera um monte de problemas, outros que não. Essa é uma questão controversa. Eu acho que as pessoas devem ser livres, adultas e responsáveis para escolherem os seus caminhos e assumirem as suas responsabilidades. Eu não vim aqui dizer para ninguém também sair de casa nem ficar em casa. Eu venho dizer, na verdade, que as pessoas façam as suas escolhas e assumam a responsabilidade por elas, né? E já que as consequências vão cair em cima de você, não deixe ninguém fazer escolha por você. Escolha você mesmo, assuma seus riscos ou não, mas a decisão, o homem livre, o homem emancipado, o homem e a mulher livres e emancipadas, eles devem fazer suas próprias escolhas e não terceirizar isso aí. Acho que temos aqui mais uma outra perguntinha. Você acha que as pessoas evitam assumir responsabilidade sobre suas vidas? Vemos isso na pandemia. É exatamente isso que eu estou falando. Uma pessoa em pânico, ela tende a regredir, ela tende a se infantilizar. Uma criança assustada busca um pai e mãe. Um adulto em pânico busca um substituto, busca uma autoridade, busca um Estado, né, que faça o papel de pai e mãe. A gente, quando está assustado, a gente, quando está em pânico, a gente regride, a gente se infantiliza, né? E a gente, nessa situação, tende a transferir as escolhas, a procurar um adulto, né? Só que nós não somos crianças. Estado não é nem pai nem mãe de ninguém. Não, né, numa situação de risco, a gente não pode simplesmente se sentir órfão. A gente tem que se sentir adulto, a gente tem que se sentir responsável e assumir riscos e responsabilidades. Como você vê os próximos meses na pandemia, como a população deve se portar diante desse desafio? Eu não me acho muito autorizado para dar conselho a ninguém. Eu acho que a população precisa, na verdade, se dar o respeito e se fazer respeitar e defender a sua liberdade, as suas escolhas, né? Defender o seu direito de ir e vir, defender assumir seus riscos, fazer as suas escolhas, porque afinal é ela quem vai
pagar o preço, assumir os custos e as consequências do que vier a acontecer. Enfim, eu acho que nós vamos encerrando aqui a nossa conversa de hoje e nesse finalzinho reiterando aqui o meu agradecimento e o meu orgulho por essa equipe maravilhosa de colaboradores e profissionais da Olist. E aqui eu agradeço o tempo de vocês, a audiência de vocês e me despeço com o meu muito obrigado e boa noite.